Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, nosso divino mestre e amigo de todos os momentos, acolha os nossos corações e que nesse clima de fraternidade, de comunhão, nos abramos à nutrição que nos chega do alto como força a nos sustentar a caminhada, às novas ideias, abrindo-nos novos horizontes, renovando ideias que muitas vezes trazemos fixas, pensamentos, emoções, que possamos nos deixar realmente banhar por essa verdadeira cachoeira de luz que se forma sempre, onde dois ou mais se reúnem em nome de Jesus. É para mim uma alegria estar aqui novamente, entre corações tão queridos e tão amigos, aproveitando também a circunstância para desejar a vocês uma ótima Feira do Livro, que sejam momentos, antes de mais nada, de comunhão. É sempre bom aqui estarmos, conversarmos, né? Lembro quando tem a feira em São Carlos, a gente gosta de estar lá, de ficar lá, porque ali a gente encontra pessoas que por vezes não dá para a gente encontrar no dia a dia, ali na correria, nas nossas atividades, enfim. É sempre uma alegria esse momento da troca, da comunhão. Nós nos nutrimos disso. E claro também, né? A instrução que edifica, que ilumina. O livro é uma chave que patrocina a nossa libertação espiritual. Precisamos cada vez mais aproveitar desses recursos que o Espiritismo nos traz em abundância, cujo valor não conseguimos ainda mensurar com propriedade, a riqueza tremenda que temos em mãos. Precisamos nos utilizar desses recursos para aplicar de fato aquilo que Jesus nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então esse é o primeiro passo para a libertação de nós mesmos, das nossas paixões, é o conhecer, que naturalmente terá por finalidade chegar lá ao viver, né? O conhecimento que se converte na vivência e na transformação efetiva. Então que essa sexta, esse sábado e domingo sejam momentos aí muito proveitosos para a cidade e para todos vocês. E nós nos propomos a refletir nesta noite um tema que passávamos os olhos numa mensagem esses dias e nos chamou a atenção. Nós aprendemos com a doutrina espírita, especialmente ali Kardec traça isso no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos trabalhando na doutrina espírita com a continuidade de um processo pedagógico, de educação espiritual da humanidade que se inicia lá atrás, muitos séculos antes mesmo de Jesus. Basicamente, esse processo se dá em três momentos primordiais, nas chamadas três revelações. E a primeira delas, aquela que, segundo Emmanuel, vem estabelecer na Terra as bases fundamentais da justiça divina, se dá com Moisés. Posteriormente, passados aí séculos, o mestre vem e traz a segunda grande parte, o segundo grande momento desse processo pedagógico, educativo, tendo centralizado ali na sua mensagem, na sua revelação, a figura do amor como elemento central. Mas Jesus, deixa-nos bem claro, edificava sobre aquelas bases, sobre aqueles fundamentos, dizendo-nos ele: não vim destruir a lei. Filtrados, portanto, os elementos humanos daquela revelação, né, daquilo que vemos no chamado Antigo Testamento, temos ali fundamentos divinos, como Kardec também vai trabalhar no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, focando-se, sobretudo, no chamado Decálogo, que são aqueles 10 pilares fundamentais da experiência da justiça divina. Jesus, portanto, concatena a sua mensagem, constrói sobre aquelas mesmas bases, apontando também o porvir, dizendo-nos que outro momento capital haveria de vir. E entendemos esse momento, portanto, com o advento do Consolador, explicando-nos e abrindo-nos os horizontes da verdade, né? São essas as três definições que Emmanuel nos traz no livro Consolador. A primeira revelação, com esse foco na justiça; a segunda revelação, com esse foco no amor, na amorosidade; e a terceira revelação, expandindo-nos os horizontes em busca da verdade, com o advento do Consolador. Mas a nossa reflexão nesse sentido, nesta noite também, busca
levar-nos a essa análise íntima sobre o quanto de fato já temos conseguido consolidar em termos desses primeiros fundamentos. Porque hoje aqui, vinculados ao Espiritismo, já a terceira revelação, olhamos e às vezes lemos, Antigo Testamento. E parece-nos uma coisa muito antiga, muito distante, algo que para nós assim já foi superado. Mas será que, em busca do amor do Cristo, que é para nós o cerne, o ângulo divino desse triângulo das três revelações, será que já temos conseguido, primeiramente, realmente efetuar em nós a consolidação dessas bases primeiras que nos foram trazidas por Moisés? Será que em busca de realmente vivenciar esse amor divino que o Cristo nos propõe e ampliar esses horizontes que o Espiritismo nos traz, temos nós já realmente conseguido consolidar tudo que está ali inserido nos 10 mandamentos? Então é sobre isso que hoje nós vamos conversar. Entendendo que talvez, digamos assim, numa análise mais superficial, aqueles mandamentos já sejam para nós assim algo consolidado. Creio que nós já não matamos, pelo menos intentamos isso, não roubamos, não cobiçamos, e etc, etc. Mas será que num sentido mais profundo, para além puramente da justiça do mundo, da justiça ou dos códigos de justiça dos homens, será que em termos de justiça divina, numa leitura mais espiritual daqueles 10 mandamentos, nós já temos conseguido alcançar a vivência daquilo que lá está? Porque a proposta, no fundo, com Jesus, aquilo que entendemos do Evangelho, é que não nos bastará apenas sermos justos segundo os padrões do mundo, ou aos olhos do mundo. Não nos bastará apenas vivermos ou preceituarmos a nossa vida segundo os códigos de justiça das sociedades humanas do momento em que elas estão. Porque existirão muitos desvios das leis divinas que não são abarcados pela justiça dos homens. Não nos basta, portanto, sermos justos segundo os homens. É preciso busquemos a justiça segundo a lei divina. E há muitos estatutos da lei divina que sequer são considerados ainda pela justiça dos homens. No fundo, nós estamos encaminhando-nos num processo lento e gradual por aproximar cada vez mais a justiça humana da justiça divina, as leis humanas das leis divinas, que são o eterno referencial. Como um rio que um dia desaguará no mar. As sociedades humanas um dia se regerão pelas leis divinas, e nesse dia os tribunais fecharão as suas portas. Não mais careceremos de juízes, não mais careceremos de prisões, porque então a consciência será o legislador, o juiz, e cada um se pautará segundo os ditames conscienciais. Mas até lá, é preciso que quanto mais consciência vamos adquirindo com o Cristo, com aquilo que o Espiritismo nos ensina, mais percebamos que não nos bastará apenas a justiça segundo o mundo. Jesus nos diz isso de maneira clara. Diz ele, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Porque aos olhos do mundo, os escribas e fariseus eram muito corretos, muito justos. Cumpriam todas as regras, atendiam todas as leis. Mas e portas adentro da alma? Portas adentro do coração? E é isso que Jesus, portanto, está nos convidando a pensar. Será que nos limitamos ainda e por isso não entendemos ainda toda a profundidade do decálogo? Nos limitamos ainda à justiça dos homens, escribas e fariseus? Ou será que já estamos compreendendo que transcende a proposta do Evangelho, mesmo do Antigo Testamento, do decálogo, transcende puramente a justiça dos homens? Então, é mais ou menos nesse sentido que hoje aqui nós vamos conversar, buscando, naturalmente, fazer essa diferenciação da leitura mais pragmática do decálogo, que era a primeira leitura mais literal, não roubarás.
não matarás. Isso nós todos, creio, já estamos minimamente nos conscientizando com relação a isso, mas buscando também uma leitura um pouco mais espiritual. Que outros tipos de não matarás talvez estão ali inseridos? Que outros tipos de não roubarás estão ali inseridos? Que transcendam a justiça humana. E por isso escolhemos hoje enfocar a nossa análise num desses, o sétimo. O sétimo para nós cristãos, porque há uma diferença de divisão do decálogo para os cristãos e para os judeus. O decálogo que está lá no Antigo Testamento, Êxodo, capítulo 20. Para os judeus seria o oitavo mandamento, porque para os judeus, o que para nós é o primeiro mandamento, eles dividem em dois. Então eles separam para nós cristãos seria o primeiro mandamento, no primeiro e segundo deles. E o nono e o décimo, que para nós são dois, eles fazem dele um. Então inverte um pouquinho a ordem, é uma mudança ali. Então o que para nós seria o sétimo mandamento, que para eles seria o oitavo mandamento. Não roubarás. Não furtarás, a depender da tradução. Então, como falávamos, no sentido mais literal, creio que nós já estamos conscientes de que deveremos respeitar as propriedades, as posses de terceiros. Os próprios Espíritos vão falar sobre isso, no Livro dos Espíritos, lá as questões 882, por exemplo, 884, quando fala ali do direito de propriedade, do roubo, etc., os Espíritos nos dirão que as propriedades legitimamente adquiridas, e o que é uma propriedade legitimamente adquirida? Aquela que é adquirida sem prejuízo de outrem. Essas propriedades devem ser respeitadas e tudo mais. Então essa é a leitura mais literal do texto. Mas como comentávamos, hoje vamos buscar mergulhar um pouco mais além, nesse sentido espiritual do que seja não roubar. E Emmanuel nos traz um texto muito enriquecedor nesse sentido, ajudando-nos a refletir internamente nas nossas relações com os semelhantes, como estamos perante esse mandamento divino. Para que possamos, em edificando lá a primeira base, os primeiros fundamentos da revelação, realmente nos encaminharmos para entender o que seja amar com Cristo. Então, sem completar aquilo ali, sem ir fundo ali, nós não estaremos realmente galgando os degraus do amor que Cristo propõe como centro da revelação. A mensagem se encontra no livro Justiça Divina, não por acaso, no capítulo 3, e se intitula Não Furtar. E Emmanuel começa dizendo assim: diz a lei, não furtarás. Sim, não furtarás o dinheiro, nem a fazenda, nem a veste, nem a posse dos semelhantes. Contudo, existem outros bens que desaparecem, subtraídos pelo assalto da agressividade invisível que passa impune diante dos tribunais articulados na terra. Então agora a gente vai ser convidado a mergulhar no tribunal da nossa própria consciência. Pois com o que vamos aqui lidar, os tribunais da terra não alcançam. Por isso devemos buscar o diálogo, a conversa com a nossa consciência, que é essa tutora que nos foi dada, sentinela vigilante, como dizem os Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, para sabermos o quanto estamos realmente nos ajustando à lei e, portanto, nos harmonizando gradativamente à paz, à harmonia e ao equilíbrio que decorrem disso, ou o quanto ainda nos estamos afastando disso. Vamos ser convidados aqui a pensar não nos bens que os nossos olhos podem ver, as nossas mãos podem tocar. Vamos ser convidados aqui a pensar em outros bens ainda mais preciosos e ainda mais valiosos que, por vezes, furtamos, que, por vezes, são furtados. E aí ele diz assim: há muitos amigos que restituem honestamente a moeda encontrada na rua. A gente vê com alegria, porque isso é nobre, é justo, vemos com alegria muitas vezes aquelas notícias, né? Acharam lá
uma bolsa com tantos R$ 1.000 e devolveram. E é bom que a gente veja isso, é bom que a gente veja esses exemplos aumentando, propagando, porque já é uma conquista, é um ganho. Mas que, muitas vezes, esses mesmos que assim o fazem, não se pejam de roubar a esperança e o entusiasmo dos companheiros dedicados ao bem, traçando telas de amargura e desânimo com as quais favorecem a vitória do mal. Então, isso já nos causa um certo impacto nas nossas relações. E na análise que nós fazemos de nós mesmos, do quanto temos progredido. Porque, às vezes, com relação a essa consciência dinheiro material aqui, a gente já está caminhando bem. Mas, e quantas vezes nas nossas relações cotidianas com as pessoas com as quais convivemos, não furtamos nós delas a esperança e o entusiasmo no trabalho que se propõe a fazer? Especialmente em momentos como o que agora vivemos, quantas vezes não vemos a propagação dessas ideias em relação ao Brasil, por exemplo, de que não há jeito, de que não adianta tentar, de que é assim mesmo as coisas e assim vai ficar. E aquele que às vezes intentava começar alguma coisa, entra na mesma faixa, perde o entusiasmo, perde a esperança e desiste de realizar, de fazer, de adiante, de começar. Porque pela nossa postura invigilante, pela falta da análise mais profunda do que temos conseguido, o que temos gerado na nossa relação com o semelhante, adentramos o seu mundo íntimo e ali deixamos, ou dali tiramos o entusiasmo e a esperança e ali deixamos o pessimismo, o abatimento, a descrença, não há jeito, não tem jeito, não tem como. Então isso nos leva muito a pensar na nossa relação cotidiana, porque isso é muito sutil. Às vezes é algo que está tão consolidado em nós que fazemos num tal automatismo que não percebemos. Mas às vezes uma palavra, uma frase tem um poder de arrefecer toda uma chama que começava por se acender. Poderíamos assoprá-la, muitas vezes a apagamos. Na casa espírita mesmo. Às vezes chegam-nos, visitam-nos, companheiros que intentam começar a trabalhar, intentam realizar, e que precisavam muitas vezes desse entusiasmo apenas de uma orientação, de uma canalização, de um ajuste ali, mas a gente se fixa em pormenores, em aspectos que, a nosso ver, ainda não estão bem, nos fixamos naquilo e desprezamos todo o entusiasmo, toda a motivação e logo abafamos aquilo e o companheiro, quando não deixa a casa, fica desanimado, amuado às vezes. Quanto material poderia ser aproveitado, quantos corações poderiam ser aproveitados se fixássemos antes naquilo que há ali de bom, que precisa apenas de tato, precisa apenas de um diálogo, de uma conversa para poder ser aproveitado, mas ainda nos fixamos naquilo que é impedimento, naquilo que é dificuldade, naquilo que é empecilho. Ante uma proposta de trabalho, ao invés de pensarmos os caminhos para realizá-lo, pensamos antes quais as pedras vamos encontrar. O que vai vir aí? E aí a gente vai amainando e aquela força. Então isso é ainda em nós algo a ser trabalhado para que possamos realmente alcançar o não roubarás. Não furtarás do teu irmão. O entusiasmo, a boa vontade, a disposição. Muitos respeitam a terra dos outros. Entretanto, não hesitam em dilapidar-lhes o patrimônio moral, assestando contra eles a maledicência e a calúnia. No fundo, o que estamos fazendo quando falamos mal de alguém? Senão furtar dele
a dignidade que poderia ter perante os olhos de outrem se soubéssemos destacar as potências que ele tem, as virtudes que ele tem. Esquecemos que essa maledicência haverá de chegar até ele. Porque tudo que sentimos e pensamos vibra em ir alcançando. Haverá de alimentar nele ainda a manutenção daquilo que ele precisa mudar, ao invés de alimentar nele aquilo que ele já tem de potencial de melhorar. Então, furtamos dele também energia, força moral de renovação, de transformação, porque contribuímos para que ele se mantenha em determinadas posturas que frisamos, que destacamos, ao invés de destacar os aspectos positivos. Criamos dele uma teia que o dificulta ainda mais de sair daquele lugar. Como também criamos, ao mesmo tempo que nele, em nós, uma teia que nos furta, que nos impede também, né, de alcançar possibilidades de melhoria. Porque não nos enganemos, quando furtamos a outro, furtamos antes a nós mesmos. As possibilidades que retiramos de outros, antes de tudo, estamos tirando de nós mesmos. Porque tínhamos ali uma possibilidade de crescer. Crescer fazendo crescer. Amparar-nos amparando. Ao roubarmos deles tais possibilidades, estamos, no fundo, roubando de nós também. A maledicência, portanto, não é outra coisa senão isso. A calúnia. Posturas que muitas vezes perpassam sutilmente o nosso dia a dia. Tão habituados estamos que não percebemos, daí a importância de voltarmos para nós e de dialogarmos realmente com a nossa consciência, de analisarmos. Há criaturas que nunca arrebataram objetos devidos ao conforto do próximo. Contudo, não vacilam em surrupiar-lhes a confiança. Então, às vezes, temos materiais, nunca prejudiquei aquele alguém. Mas a confiança que ele depositou em mim, dele tomo, levo-a. Porque não assumo algum compromisso, não levo adiante algum compromisso assumido, por exemplo, numa relação afetiva. Quantas lesões afetivas não são esses furtos do sentimento? Quando assumimos, digamos assim, um compromisso superficial apenas com interesses escusos, a confiança é depositada em nós outros e logo deixamos o outro depois, sem a confiança e sem aquela promessa do afeto. Mas como Emmanuel nos diz, logo ao início do livro Vida e Sexo, no campo do sentimento do afeto, ninguém lesiona o outro sem lesar a si mesmo. Em tempos de relações superficiais, quanto não temos a aprender com isso? Como nos orienta também Emmanuel, não leve adiante, não alimente um relacionamento, no começo ali, que não esteja disposto realmente a abraçar. Porque é ali um depósito. E rompendo com esse depósito, há um furto. Furto da confiança. Isso nas nossas relações, na casa espírita, seja onde for. É preciso repensar nessa nossa relação com os semelhantes. E há pessoas inúmeras que jamais invadiram a posse material de quem quer que seja. No entanto, destroem sem piedade a concórdia e a segurança do ambiente em que vivem, roubando o tempo e a alegria dos que trabalham. Gente, isso aqui nos nossos tempos, nesses tempos de conectividade, nesses tempos desafiadores, o quanto não estamos, ao invés de alimentar e enriquecer os outros, a roubar-lhes, com aquilo que divulgamos, com o tipo de conversa que nutrimos, tempo que poderia ser aplicado em realização, edificação, sendo aplicado, gastado, desperdiçado inutilmente, com conversas que não nos levam a lugar algum, pelo contrário, nos vinculam a faixas e a sintonias que abrem campo ainda mais à perturbação.
Me recordo de uma frase que li há algum tempo de Emmanuel, que não nos dá muito o que pensar. Ele dizia assim: quase sempre, computada a conversação de uma existência inteira, a balança acusa largo coeficiente de prejuízo e diminuta parcela de proveito. Largo coeficiente de prejuízo e inutilidade e diminuta parcela de proveito. Que tipo de conversa nós temos nutrido? É algo que nos edifica, edificando o outro também? Ou temos gastado tempo e também energia, não nos enganemos, porque o verbo é criador? O verbo que sai de nós consome-nos energia ou, pelo contrário, conecta-nos com a fonte de energia segundo as qualidades, os atributos do verbo, porque o verbo nada mais faz do que revestir o pensamento. E o pensamento, como sabemos e aprendemos com Kardec, envolve-nos numa atmosfera sufocante ou numa atmosfera pacificadora, renovadora, regenerativa, porque o pensamento impacta nos fluidos ao nosso redor, assim também o verbo. Portanto, o verbo mal aplicado, mal sintonizado, consome-nos não só tempo, energia, equilíbrio, paz e também do outro. O arrasta a esses estados mentais. Corações, muitas vezes, que precisavam de um empurrão para estarem bem, para se dedicarem ao trabalho, e que ali vinculamos também a nós esses estados enfermiços, perdendo tempo, energia, proveito. O tempo que é esse talento mais precioso que temos em mãos. Se pudéssemos medir o valor de um minuto bem aplicado, talvez tenha sido isso que Jesus tenha desejado nos dizer, ao comparar o reino a coisas pequeninas, a pequeninas sementes. Ora, um minuto é uma semente. Mas o que pode uma pequenina semente, quando regada, quando bem aplicada, quando bem cuidada, assim cada minuto. Um patrimônio de valor incalculável em termos potenciais. Se bem aplicado, aquele minuto, às vezes, de uma boa conversação, pode ser para aquela pessoa que nos ouve, talvez, a guinada na sua vida. De um caminho de desesperação, talvez, que estava a tomar, culminando ali, mais adiante, talvez, no abandono da vida, aquele minuto, aquele instante poderá ser um instante definidor para aquela vida encontrar um outro caminho, um outro rumo. Lembra do encontro de Públio com Jesus? Tens agora, soa para teu espírito, um minuto na eternidade. Se souberes aproveitar esse minuto. Outro encontro que ele veio até mais tarde, também de poucos minutos, mas que moldaram a sua vida séculos afora. Um dos momentos mais difíceis da sua vida. Conta-nos ele numa mensagem não muito conhecida no nosso movimento, mas que foi colocada no livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, Clóvis Tavares, um querido amigo de Chico Xavier. Clóvis Tavares coloca ali uma mensagem de Emmanuel nos orientando, nos convidando a estudar Paulo, uma mensagem chamada Lede Paulo e Meditai. E ele nos conta algo inédito que não está no Paulo Estevão. Que ele, Emmanuel, Públio Lentulus, à época, teve um encontro com Paulo. Logo após a desencarnação de Lívia, quando ele estava com o coração ulcerado, ferido, dolorido, caminhava ele pela Via Ápia, na sua liteira, na sua carruagem, melhor dizendo. Quando os cavalos, então, dispararam. Havia ali um grupo de cristãos próximo à Via Ápia, e um dos cristãos se interpôs diante dos cavalos para acalmá-los, evitando uma tragédia, um acidente. Ele então sai para ver o que acontecia, percebe aquele grupo de cristãos que estava reunido em torno de um homem que lhes falava. Ficou interessado naquela figura, desceu e trocou, diz ele, algumas poucas palavras com ele. Diz assim Públio Lentulus, ele não sabia a dor que me ia no coração, mas o seu verbo alcançou o mais fundo da minha alma. O seu verbo penetrante. Esse homem era Paulo. Ali foi o primeiro encontro dos dois.
E ali começou essa história, essa parceria que nos trouxe tantos frutos. Porque conta-nos também, né, Lúcio, que após a desencarnação, Publento é acolhido por Paulo como um filho espiritual. Passou ele a conduzi-lo dali por diante na sua jornada, no compromisso com Jesus. Mas veja, aqueles poucos minutos bem aproveitados enriqueceram de tal modo aquele coração que ele está até hoje partilhando essas riquezas conosco. Percebem o que é o poder do pouco com Jesus? Do pouco com o amor? Então, se os nossos minutos fossem utilizados ao invés de roubar o tempo para enriquecê-lo, enriquecer as outras almas e os outros corações, a começar pela nossa própria, quantas riquezas não teríamos que nos faltam justamente por essa aplicação. O próprio Emmanuel, certa feita, lhe perguntaram: como é que você sabe tanto do Evangelho? Como é que você consegue tão fundo? E ele então apenas respondeu: eu aproveito os minutos. Sabe aquele minuto perdido, fazendo nada? Aquele minuto pode ser fonte de riqueza. Aquela conversa jogada fora, não precisa ser jogada fora. Porque não pode ser uma conversa enriquecedora? Sabe, o matar o tempo? Por que matar o tempo se podemos dar vida ao tempo? São pequenos detalhes, são pequenos roubos diários, furtos diários que fazemos às nossas próprias possibilidades de enriquecimento e engrandecimento, que se somados no todo de uma encarnação, assustaríamos. Assustaríamos. Então é mais ou menos isso que Emmanuel está aqui nos dizendo. Porque ele conclui assim: não furtarás, estatue o preceito divino. É preciso, porém, não furtar nem os recursos do corpo, nem os bens da alma, pois que a consequência de todo furto é prevista na lei. É prevista na lei. Por isso que certa vez perguntaram assim para o Chico: Chico, o que é um criminoso? Ah, meu filho, é qualquer um de nós que foi descoberto. Porque nesse sentido mais abrangente, perante a lei, nós ainda somos. Por isso que nos compete ter compaixão para com aqueles que aparecem mais aos olhos do mundo. Porque nós, com o conhecimento que já detemos e ainda somos, talvez teremos mais responsabilidade do que aqueles outros. Por isso espera de nós a compaixão. Emmanuel terá uma outra mensagem muito similar a essa no livro Fonte Viva, 142, intitulado também Não Furtes, em que ele vai falar que roubos existem das mais diversas naturezas, quase sempre passam desapercebidos dos códigos de justiça dos homens. Assaltos à tranquilidade do próximo, furtos ao tempo de quem trabalha, depredações da confiança alheia, expoliações da esperança e da alegria, invasões nos assuntos de terceiros. Quantos desses tipos de invasões nós não fazemos? Terrenos e glebas que não nos pertencem, assuntos que não nos cabem de modo algum, mas lá estamos nós, a vencer as barreiras, a vencer as cercas e invadir as propriedades que não nos cabem, as glebas que não nos cabem. Assaltos à tranquilidade alheia. O indivíduo está indo bem naquele dia, pacificado, harmonizado. Chegamos, você soube o que aconteceu? Isso é um assalto. A mão armada, porque a arma é o verbo. Então pensa bem. Se o que você vai falar não é esse assalto. Porque às vezes o dia dele está tão bom. Você o puxa lá para baixo. Ou o indivíduo está buscando trabalhar e você está ali atrapalhando. A pessoa está focada, concentrada, e você furta ao tempo de quem trabalha. Deixa-o servir, deixa-o trabalhar. Eu me recordo certa vez do Chico, estava ali, recebeu uns amigos e tudo mais, né? Ele era sempre muito cordial e tal. Conversando, conversa vai, conversa vem.
E aí passou uma hora, passou tanto, aí uma irmã apareceu para ele, né? Uma hora falou assim, olha, eu vou trabalhar. Assim, uma hora ainda vai, mas mais do que isso, né? Eu vou trabalhar, se você quiser continuar aí. Porque muitas vezes nessa questão nós não percebemos. Nós temos que entender a dinâmica da outra pessoa. Quantas ocupações não tem ela, e às vezes nos nossos caprichos, julgando-nos ali muito importantes, tomamos dela tempo que seria precioso. Então temos que tomar cuidado com esses detalhes, para vermos o quanto o mandamento lá da justiça fundamental é maior do que pensávamos. Se já não roubamos assim os bens materiais, espera-se, somos convidados também, à luz da doutrina espírita, a atentar para os bens morais e espirituais de terceiros. O que é o preconceito, senão o roubo, o furto à dignidade alheia? O que é a traição, senão o roubo, o furto à confiança alheia, a deserção? Vários outros. O que é a crítica ferina, não aquele comentário construtivo, o que é a crítica ferina, senão o furto da disposição de outro? Então são novas nuances do mandamento que se desdobram aos nossos olhos, para que a gente aprenda realmente a lidar com isso. Mas, se compete-nos atentar para o não roubar, é preciso também nos precavermos, nos protegermos dos furtos de outros que possam existir. Somos convidados também, à luz do Evangelho, à vigilância, a proteger e a guardar os nossos bens mais preciosos. Porque ao coração vigilante, ao coração que se protege, essa possibilidade do assalto aos bens morais não existirá. Aquele coração que está realmente vigilante e atento, por mais que a crítica ferina o visite, ele protege e guarda os seus bens interiores. Jesus vai nos dizer isso de maneira interessante. Em Lucas, por exemplo, capítulo 11, versículos 21 e 22, Jesus diz assim: se o homem forte, armado, guarda o seu próprio pátio interior, os seus bens estão em paz. Mas se quando atacado por alguém mais forte for vencido, perde a sua armadura e tem os seus bens espoliados. O que Jesus está dizendo? É óbvio que ele não está falando de um combate, nós vamos ficar com a arma ali em mãos, né? Não é essa a ideia. Jesus, no fundo, nos fala dessa nossa casa íntima, onde aqui estão guardados os nossos mais preciosos bens. Não nos fala tanto dos bens exteriores, que um dia veremos de deixar. De fato, não nos pertencem. Os nossos bens efetivos, os guardamos portas adentro da nossa casa interior. Mas muitas vezes, justamente pela invigilância, deixamos-nos assaltar. Deixamos-nos furtar, porque não estávamos lá à porta atentos, vigilantes. Quando alguém nos chega, digamos assim, assaltando-nos com maledicência, se estivermos vigilantes, não daremos guarida. Protegeremos os nossos bens, a nossa casa, o nosso pátio interior, e impediremos que o assalto, o furto se processe. É isso que Jesus está nos dizendo. Somos convidados também a criar elementos, posturas de proteção dos nossos bens interiores mais preciosos, da paz, do equilíbrio, da harmonia, da alegria, da disposição. Porque é aquele que se protege, mesmo que a tentativa do assalto ocorra, estará vigilante e seus bens estarão em paz e protegidos. Então, diariamente, nós somos submetidos a esse tipo de tentativa de assalto. Quando a maledicência nos visita, quando uma ofensa nos visita, uma crítica nos visita, quando um gesto de agressividade nos visita. Geralmente, justamente por conta da invigilância, perdemos com isso a paz. Ou seja, foi consumado o assalto. Mas só foi consumado porque não estávamos realmente preparados para nos proteger. Então, o Evangelho, no fundo, é também esse convite a criarmos essa vigilância, essa atenção,
que permita-nos identificar isso, impedir o assalto e mais, ajudar o assaltante. Ajudar o assaltante. Quer ver um exemplo? Paulo e Barnabé, na sua primeira viagem. Viagem difícil, dia cansativo, jornada muito dificultosa, às vezes eles tinham que dormir ao relento, às vezes eles tinham que passar fome, jejum, era frio, às vezes eles tinham que entrar nos pântanos, tanto é assim que Paulo, quando chega em Antioquia da Pisídia, está doente, está enfermo, e mesmo assim ele vai procurar trabalho, porque precisava trabalhar. Mas enfim, quando estavam iniciando ali a jornada, numa das noites eles entram numa caverna, sabe-se lá onde era, né? Nem sabiam direito onde estavam, mas entraram numa caverna, estão ali, à luz de uma fogueira, conversando. Corpos cansados, mas corações tranquilos, edificados na fé. Falavam de uma imensa riqueza que o príncipe dos príncipes havia trazido à terra. E falavam com palavras belas, exaltavam aquela riqueza que um dia viria de enriquecer o mundo inteiro. Quando a conversa ia lá, às tantas, de repente entram na caverna dois assaltantes, dois salteadores. Pedem-lhe as coisas que eles tinham, não tinham nada, né? Tipo, material, tinha a capa, uma pequena bolsinha, não tinha nada, nem comida eles tinham. Mas um deles falou, olha, eu ouvi uma conversa de um príncipe muito rico, um tesouro muito grande, que história é essa aí, né? E aí Emmanuel diz, né? Paulo, com profunda presença de espírito, diz, é verdade. O mapa está ali, ó. Está nas mãos de Barnabé. Ele estava com os pergaminhos do Evangelho. Quem seguir esse mapa aí vai encontrar o maior de todos os tesouros. Nunca mais vai ter necessidades. Vai ser tão rico que... Olha a presença de espírito, né? Em vez de ficar irritado, com medo, não. Vigiava de tal modo o seu mundo, a sua casa interior, que aproveitou, não só protegeu-se primeiro, né? Impediu que furtassem ali a paz, o equilíbrio, a sintonia, mais do que isso, ainda deu alguma coisa. Fala assim, Barnabé, passa para ele, deixa ele levar o mapa. O cara olhou assim, guardou interessado, né? Fala, vocês agradeçam a Deus da gente não matar vocês. E saem. Sabe-se lá o que eles fizeram do mapa, né? Mas Paulo estava radiante depois do assalto. Barnabé ficou meio triste, né? Porque ele ficou pensando assim, mas era a nossa única cópia, né? Aí Paulo, no outro dia, enfia a mão assim no peito, onde ele guardava uma outra cópia que ele tinha, a cópia que ele tinha recebido de Gamaliel. Aí os dois foram só sorrisos, né? Porque eles tinham o que precisavam. O resto, Deus proveria, mas o que mais precisava, eles estavam ali. Então veja, o exemplo de Paulo é isso. Diante de uma circunstância difícil, não só ele não perdeu a paz, o equilíbrio, a sintonia, como ainda teve a força para dar algo àqueles que o assaltavam. Assaltavam em sentido material, mas assaltavam em sentido espiritual. Então veja que coisa, como é profundo isso, né? Eu me lembro de um outro caso, que lembra um pouco isso, os casos do Chico, né? São encantadores. Dois casos que eu vi no livro do Ramiro Gama, lindos casos de Chico Xavier. O primeiro era um caso que envolvia a Cidália. A Cidália, as crianças iam para a escola e tudo mais, chegava um momento que ela ficava sozinha na casa e às vezes ela precisava deixar a casa sozinha para ir pegar lenha. Só que nesse processo começou a acontecer de alguns legumes da horta começarem a sumir. Algumas coisas, quando ela voltava, não estavam mais lá, né? E era uma vizinha que estava ali pegando, né, os legumes e tal. E ela não sabia mais o que fazer, ela falou assim, Chico, você vê aí de vez em quando a Dona Maria, né, a mãe do Chico, né, Dona Maria João de Deus. Quando você vê ela aí, se pergunta o que a gente faz, né? Como é que a gente procede? E aí um dia o Chico recebeu a resposta e a Dona Maria João de Deus falou assim, é verdade, os nossos vizinhos é alguém com quem a gente não deve brigar, porque a gente realmente necessita deles, né? Devemos ter amizade com eles. Então você diga a Cidália para que ela dê a chave da casa para a vizinha. Porque assim a vizinha vai ficar responsável por cuidar da casa e assim ela não vai mais roubar os legumes da horta. Então, olha a saída, né? Olha como é que não são os nossos mecanismos humanos, né? Ao invés de deixarem ali
aquele gesto, aquele ato, roubar a paz, o equilíbrio, os levarem à violência, à agressividade, encontraram um recurso que não só os protegia, mas também convidava a irmã a repensar. Impedia o roubo e dava algo àquela que naquele momento estava naquela... Não atendendo, não roubarás. Então veja como é que o céu, os espíritos superiores têm mecanismos diferentes dos nossos, né? E o outro caso, o Chico, né? O Chico tinha 2 terninhos só. Um reserva, né? E o outro que ele costumava usar. E aí, é até interessante o jeito que eles escrevem, tinha um irmão que tinha um vício infeliz de surrupiar as coisas de terceiros, né? Eles dizem assim de uma maneira mais... E esse irmão entrou lá e levou o terno do Chico, o terno reserva. Aí os irmãos do Chico, o pessoal mais próximo ali, pensou, não, então vamos fazer uma armadilha aí para pegar o irmão. Vamos fazer uma trouxinha de roupa aqui, vamos deixar aqui na janela, aqui meio, né, à mostra, e você fica vigiando, Chico. À noite aí, se você vê que ele chega, você... E aí o Chico, né, ficou ali, passou uns dias e tal, um dia à noite ele deitado, ele vê alguém, ouve o barulho, ele vê alguém chegando perto da janela, ele pega a trouxinha e sai, o Chico espera um tempo, né, para ele fugir, né, para ele afastar. Aí ele dá o alarme, né, levaram aqui. Mas como é que você não viu e tal? Não, eu fiquei cansado e eu dormi. Aí os irmãos ficaram até meio bravos. Falaram, não, então merece mesmo, né? Você também merece, né? E aí o caso passou, né? A história morreu. Só que um dia ele voltando da fazenda modelo, uma pessoa parou ele na rua e falou assim, ô Chico, queria te pedir perdão. Queria te pedir perdão. Por quê, meu irmão? Porque foi eu que te roubei as roupas. E eu abri lá e vi o seu recadinho, vá com Deus, e eu sinto que eu estou com Deus e por isso eu não consigo mais roubar. Então o Chico falou assim, então vai com Deus, meu filho, que Deus te abençoe. Percebe como é que é? É outra dinâmica. É outra dinâmica, né? Então, para a gente ver que compete-nos criar internamente esse estado de equilíbrio, de amorosidade e tal, porque Jesus diz lá, o homem armado. Armado do quê, gente? O que nos protege? Amor. Quem está amando, quem está fazendo o bem, o que quer que aconteça é recurso de aprendizado. O maior escudo que existe na vida é o escudo do amor. Porque se Deus é por nós e se nós estamos com Ele no amor, quem será contra nós? Ou o que será contra nós? Se veio, é recurso de aprendizado. Agradecemos e sigamos adiante. Então, isso é o homem armado que vigia a sua casa. Né? Ele está ali vigilante. Como? Amando, servindo. Porque essa é a proteção maior que existe. E é o que esses espíritos faziam. Né? Por isso eram tão... conseguiam lidar com situações tão limites, sem perder o equilíbrio e ainda dando ou convidando o outro a vir para a sintonia deles. É o que o João Evangelista vai dizer também de maneira interessante na sua carta. Na segunda epístola de João, é só um capítulo, né, versículo 10, ele diz assim, e se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina do Cristo, não o recebais nem o saudeis. Se a gente lê assim no primeiro momento, fala, nossa, né? Se o indivíduo vem nos visitar e não é cristão, então não vou nem dar oi, né? Não vou nem receber. Mas, gente, nós estamos falando aqui de casa íntima. Se alguém nos visita, por exemplo, com a maledicência, compete-nos, digamos assim, não dar guarida àquilo internamente. E nem saudar aquela postura, ou seja, nem alimentar aquilo. Como é que eu respondo, portanto? Com silêncio amoroso, com a conversa que muda os rumos, mudando os rumos da conversa. Se vem falando mal do outro, buscando virtudes do outro. Isso é não receber e nem saudar. Não é ser descortês, não é ser agressivo, não é ser violento. É fechar a sua casa mental, protegê-la, porque é um recinto sagrado. Emmanuel comenta esse versículo de João no livro Vinha de Luz, capítulo 83. O coração é um recinto sagrado. Então não convém dar guarida a tudo que nos chega. Convém fechar a porta, mas dar algo de nós àquele que chega. Se não vem com a doutrina do Cristo, isto é, se não vem com o bem, com o amor, com as conversas edificantes, compete-nos fechar-nos o sentimento, não deixar os nossos sentimentos se contaminar por aquilo e devolver
com outro tipo de valores. É isso que a alma, quando vai se tornando consciente de si mesma, do que sente, do que busca, do que faz, vai conseguindo fazer. Ela consegue inverter o quadro. Ao invés de descer àquela sintonia, convida o outro a subir a sua. Impede o assalto e ainda ajuda o assaltante. Então veja como que isso é muito mais corriqueiro do que possamos pensar no nosso cotidiano. Nas conversas mais singelas no trabalho, em família, no dia a dia, né? Então, uma dimensão mais profunda que nos compete agora verificar com Jesus, para que realmente, edificando esse compromisso nosso, com o nosso patrimônio também, né? Os nossos bens mais preciosos, a paz, o equilíbrio, possamos também valorizar os patrimônios alheios e, ao invés de roubá-los, enriquecê-los. Enriquecê-los. Porque está lá na parábola do administrador infiel, Lucas 16, 12. Se não formos fiéis com os patrimônios alheios, quem nos dará os nossos? Como conquistaremos efetivamente os nossos? Se não há respeito de nós para com esses patrimônios, sobretudo morais e espirituais de terceiros, os nossos ainda estarão muito frágeis, muito acessíveis a esse tipo de, entre aspas, roubo. Então, compete-nos investir como nunca mais íntimo de nossa alma, nesse amor com Jesus, nessa compaixão com Cristo, nessa amorosidade, que realmente aprende a identificar em cada oportunidade, em cada circunstância, como pode ali atuar no sentido de enriquecer a si e ao outro. Porque na dinâmica divina, da lei divina, é assim: enriquecendo, sou enriquecido. Quando eu dou ao outro, busco dar ao outro, então eu ganho. Mas quando busco dilapidar o outro, aproveitar-me do outro, roubar o outro, então eu perco. Essa é a dinâmica da vida. O olhar amoroso, ele aprende a identificar bem, nessa circunstância, como é que eu posso atuar. Por quê? Sintonizado com o Mestre. Sintonizado com a fonte da vida, com a espiritualidade superior, o coração consegue identificar as palavras adequadas, a postura adequada para fazer daquela circunstância recurso de crescimento para ambas as partes. Essa é a vida consciente, aplicando de fato não só a justiça dos homens, mas agora buscando sim viver ou pautar a sua existência segundo a justiça divina. Porque, como nos dizia o Mestre, se não exceder a nossa justiça a dos escribas e fariseus, se ainda resumirmos a nossa experiência apenas à aparência de justos para o mundo, ainda estaremos muito distantes efetivamente do reino dos céus, da vivência com o amor, do amor com Jesus. Então que meditemos, que possamos cada um de nós meditar não só nesse, tratamos aqui do 7º mandamento, mas aí poderemos desdobrar isso a todos os demais. Pensemos no não matarás, pensemos no não cobiçarás, pensemos nos demais e veremos que, para além daquilo que possamos ler numa primeira leitura, há ainda ali toda uma base a ser construída, porque sem essa base não chegaremos realmente a Jesus. Sem atendermos primeiramente a lei e a justiça, o amor estará ainda muito distante da nossa realidade. Mas se já buscamos e ansiamos pelo amor como a sublimação e a plenitude da vida, que possamos começar sendo justos, não roubando, nesse sentido mais abrangente. Que Jesus nos ajude a cumprir também esse mandamento em busca do amor que nos espera a todos. Muita paz e muita luz.